Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou Eric Naum, né? Sou advogado, especialista em operações de fusões e aquisições. Sou sócio da Lacerda de Nunes Machado, responsável pela área de corporate do escritório. E estou aqui hoje com a Ana, né? A gente foi, vamos dizer, né? Começamos com relação cliente e advogado, né? A Ana, a gente se conheceu quando ela era executiva na Hotmart. E a gente fez algumas transações juntas e aí a gente acabou aproximando, né? Ela vai se apresentar e, e a gente sempre viu ali uma necessidade, né, do público de querer entender um pouco ali, né, o behind the scenes das operações, tirar algumas dúvidas, entender alguns termos, entender como que a relação cliente e assessor funciona, né, como que é o olhar de cada um. E a gente falou, cara, vamos dividir esse conhecimento, vamos compartilhar, né, de forma gratuita com as pessoas, né, para todos os públicos, seja jovens advogados, empresários, executivos, porque a gente acha que tem muita coisa que é simples da gente discutir, né, mas as pessoas não têm as fontes corretas de acessar a informação. Então a gente resolveu fazer aqui essa série de episódios, né, para dividir com vocês alguns temas que a gente acha central, né, na discussão de operações de M&A como um todo, e, enfim, né, compartilhar com todo mundo esse conhecimento. Aí, Ana, acho que você pode se apresentar para a turma também. Bom, meu nome é Ana, eu trabalho há 12 anos com M&A. Eu comecei a minha carreira em M&A trabalhando em uma boutique de M&A como assessora financeira. E aí lá eu entrei como analista, fiquei durante 6 anos, cheguei até sócia. E lá eu atuava principalmente assessorando os empreendedores que queriam vender as suas empresas ou fazer captação de investimento. Depois eu migrei para a Hotmart, que foi lá onde eu e o Eric nos conhecemos. E aí lá eu trabalhava com a visão do comprador que estava fazendo aquisições e investimentos. E aí com uma visão um pouco mais holística do processo de M&A, então desde por que fazer aquela compra, o processo de compra e o processo pós-deal, né? Hoje eu estou trabalhando no Mercado Livre, também na área de M&A, e estou bem animada para esse nosso papo de conversas que a gente já teve, né? Como Sim. é que a gente une a visão do financeiro com a visão jurídica, o lado do vendedor com o lado do comprador, que é uma coisa um pouco rara, né? Normalmente os conteúdos que a gente vê são ou olhando só com a perspectiva do comprador, ou só com a perspectiva do vendedor, ou só com a perspectiva jurídica, ou só a financeira. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Não, bacana, muito massa. Então é isso, pessoal, vamos lá? Bom, então a gente vai começar com o primeiro episódio, eu acho que é o tema, em regra, de maior interesse das partes, né? Quando a gente conversa com qualquer pessoa que está olhando uma empresa para comprar, ou e principalmente quem está querendo vender, que é o valuation. E existe aquele estigma ali de sempre querer potencializar sempre o preço de aquisição, né? E quando a gente fala o preço de aquisição ali, a gente está falando o valor que consta no contrato para o cliente vender a empresa dele. Então, primeiro de tudo, Ana, eu queria que você trouxesse um pouco, assim, né, da visão principalmente de quem estrutura essas modelagens financeiras, né, de quem faz a análise de viabilidade das operações, né, e entende ali o porquê de entrar nesse negócio, se o maior valuation realmente é a melhor transação, né? Então, como que você vê isso hoje? Eu acho que hoje as pessoas estão muito focadas no que a gente fala que é o valuation da notícia, né? Então, acho que muitos empreendedores, principalmente nos últimos anos, que a gente teve uma onda maior de startups fazendo captações e captações mirabolantes, valuations muito altos. Eu acho que muitos empreendedores ficaram com aquele sonho assim, o dia que eu vender a minha empresa, qual que vai ser a matéria, né? Então, fulano vende a empresa por 100 milhões, e acho que uma coisa que tem que ficar clara é que nem sempre uma proposta de 100 milhões é igual a outra proposta de 100 milhões, né? Então, quando eu estou avaliando, seja quando eu estava assessorando alguém vendendo, ou mesmo hoje em dia quando eu coloco uma proposta como compradora, eu sempre gosto de separar como se fossem dois baldes. Você tem o balde, que é o dinheiro garantido e na mão. Então, assim, quando fechar a operação, quanto de dinheiro você recebe? E você tem o outro balde, que é o dinheiro condicionado. Então, é uma parcela que você só recebe se você bater meta, né? Que é o earnout. É uma parcela que são ações da empresa. Você está fazendo troca de ações. E aí, se essa empresa for uma empresa fechada,
ela depende de um evento de liquidez, ela depende se essas ações vão valorizar ou não. Então, pode ser que o valor que você acha que você recebeu hoje é diferente no futuro. Pode ser que esse valor nunca nem se E materialize. se você vai ter ingerência sobre as ações, né? Porque o Exato. minoritário ele não vai ter poder, normalmente, quase nenhum sobre aquele equity que ele Muitas tem, vezes né? sem nem saber qual é o valor atual daquela ação, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, e eu acho que muita gente não tem essa visão, né? Assim, a gente fica muito com aquele valor que a gente vê em uma notícia. Eu, particularmente, toda vez que eu vejo uma notícia de alguma captação, principalmente um valor mirabolante, eu já quero entrar ali no final, que é quando as pessoas dão um pouco mais de detalhe para entender se é aquele valor mesmo, ou quais são os poréns que tem ali, porque faz muita diferença, né? Assim, o valor da notícia e o valor econômico daquela proposta, né? Você pode ter uma proposta de 100 milhões, que você recebe 80 milhões à vista e 20 milhões em troca de ação, que é quase que uma promessa. E você pode ter um outro deal que você recebe 30 milhões à vista e 70 milhões em earnout, que você não sabe se você vai entregar ou não. Então, esse valor econômico é muito diferente e muitos empreendedores não levam isso em conta quando estão num processo de M&A e comparando uma proposta com a outra. E é legal isso, sim, né? Talvez eu trazer dois casos que me veio à cabeça aqui, obviamente sem citar nomes, né? Mas eu acho que além do preço, tem muito o momento da empresa, né? O momento do mercado, né? Então, é muito comum as pessoas, principalmente ali quando a gente fala de empresas familiares, né? Empresas que estão ali no middle market, elas não se prepararem para esse movimento. E aí elas aproveitarem uma oportunidade, né? E aí, quando a gente está aproveitando uma oportunidade, nem sempre a gente olha as melhores opções que a gente tem na mesa. A gente normalmente não está tão bem assessorado, porque muitas vezes a gente não sabe nem que precisa. O cliente, às vezes, ele não sabe nem que precisa de um advogado efetivo nessa era de inteligência artificial que a gente está, né? Eu recebo muito no escritório os SPAs comentados por uma IA. E aí eu falo com o cliente, cara, a IA eu acho que ela tem muita vantagem, ela ajuda muito nesse processo, só que ela vai pegar aquele caso ali sem olhar nada mais, então ela não vai entender o contexto, ela não vai entender a negociação, por mais que você tenha insumos para ela, e principalmente, né, da forma que você colocar, ela vai te falar o que você quer ouvir, né? E aí o problema é, na hora que der o problema, quem que vai resolver? A IA vai resolver? Então, a gente passou por duas transações, né? Uma em 2019, ela começou em 2019, era uma operação do agronegócio. O cliente, né, era o fundador da empresa, tinha mais de 40 anos que ele tinha empresa, a família trabalhava na empresa, e essa empresa, ela começou a ser assediada por fundos de investimento, né, tinha uma tese muito forte de agro naquele momento, e aí eu recordo que tinha um financial advisor, né, que estava ali assessorando a transação, a gente entrou como assessor, né, e eu tenho formação em finanças, então eu gosto de dar uns pitacos ali na discussão de preço e tal, que eu acho que é fundamental, né, para o advogado hoje ele entender o que o outro lado está falando, ao invés de só escrever contrato, né. E aí foi muito curioso, porque o meu cliente não estava confortável com a transação, com o valor, ele estava achando o valor baixo e ele tinha um número na cabeça que era 100 milhões de reais, né? E a proposta na época era 79 milhões. E aí a gente foi negociando, conversando, a gente entendeu que não era o momento dele fazer aquela transação. Chegou em 2022, ele vendeu a empresa por 132 milhões de reais, né? E aí a gente vai falar mais à frente, mas teve uma parcela de earnout, né? Mas a gente conseguiu travar o preço. Então, ele falou, cara, 100 milhões é o que você quer? Ele é o que eu quero. Então, beleza, a gente conseguiu travar os 100 milhões e os outros 32 milhões condicionado à variação do EBITDA dele. E aí, por outro lado, tem uma outra operação que tá, né, acabou recentemente, né, ela acabou não sendo concluída, muito talvez eu acho que pela interferência nossa enquanto escritório, porque o que que aconteceu? O cliente recebeu uma proposta de uma tese de consolidação e um preço, algo em torno ali de 40 milhões de reais, ele ia receber 10% de entrada e o restante em 6, 7 parcelas, se não me engano, e o comprador não queria dar nenhuma garantia líquida para ele, né? Então, o comprador ele chegou a oferecer uma fiança bancária, mas que quem pagasse o custo da fiança fosse o vendedor. E aí eu falei com o meu cliente, cara, mas isso não faz o menor sentido, né? Você está precisando vender sua empresa dessa forma, porque pensa o risco que você está passando nessa transação. Você está recebendo 10% do preço no fechamento e depois você vai receber o restante em 7 parcelas, 7 anos. Então, tudo que der errado vai recair sobre você, porque você não tem nenhuma garantia líquida para executar.
né? E aí, depois de muito discutir, principalmente com o assessor financeiro, né, que estava levemente conflitado nessa operação, mas ele conseguiu, né, entender que não era o momento para o cara vender a empresa dele. Então, ou seja, aquelas condições comerciais, muito embora o preço final fosse um preço que chamasse muita atenção, a alocação de risco ela estava toda no vendedor, né? Então, ou seja, o lucro que a empresa dele dava por ano era maior do que a parcela que ele estava recebendo. E aí eu fiz essa provocação para ele. Falei, cara, quantos anos você precisa trabalhar para receber esse preço? Já que seu negócio é um negócio maduro, já roda de uma forma autônoma. E não só quantos anos, né? Você tem muito mais controle do risco da sua empresa, que você conhece, você opera, você chegou nesse lucro, do que em uma outra empresa que vai ser parte de um conglomerado de muitas empresas, que ele não vai ter ingerência sobre o grupo e ainda tem o risco de não receber, né? Então, assim, ele não vai ter tanto controle, tanta visibilidade sobre a performance, quais são as alavancas certas para puxar quando tem que apertar o freio, e ainda é um pagamento parcelado, né? Não, cara, eu achei assim, bem surreal a proposta, para te falar a verdade. E eu tenho uma premissa máxima, né, que eu falo com os alunos, com o meu time no escritório, que assim, cara, o deal é do cliente, né? Eu acho que o advogado de M&A, né, ele foi entrando numa linha ali de vaidade, de querer estar na capa das revistas e tudo. Eu falo, cara, se você quer estar na capa da revista, vende o seu negócio. Quem é o protagonista dessa transação aqui é o seu cliente, então você tem que fazer o que ele quer. Você tem que dar para ele os insumos para ele tomar as melhores decisões. Mas você não pode decidir por ele. E você também não pode ser omisso, né? Então você tem que sentar numa cadeira ali, né, que normalmente é a cadeira da razão, mas sem ser aquele cara que é contra o negócio, né? Você tem que ser um advogado pró-business, né, pró-negócio, para mostrar para ele o que tem de bom e o que tem de ruim, e muitas vezes enfrentar o cliente. Então, essa questão do preço ela é muito interessante porque é bem isso. Quando vem um contrato para o cliente, ele olha o preço. Uhum. Qual que é o valor absoluto dessa transação? X milhões de reais. Só que ele não olha nenhuma das outras condições. Ele não olha declarações de garantia, ele não olha a regra do dever de indenizar, ele não olha eventualmente ali regras de ajuste de preço, né? Ele não verifica se as métricas que foram utilizadas para precificação ele consegue sustentar depois. E aí, quando a gente começa a trazer esses insumos para ele, a operação começa a parecer ficar mais complexa, mas não é porque ela é complexa, é porque as pessoas elas olham sempre uma coisa, que é aquilo. Quero fazer a transação, eu quero ter ali o meu exit, né? E no final do dia ele não olha aqueles pormenores que a gente tem que olhar. Então, acho que assim, qual que é a recomendação que eu costumo dar aqui, né? Cara, a função do advogado, do advisor, do assessor, do jurídico interno, do time interno de M&A é justamente trazer para as partes, né, cada uma ali no seu limite de atuação, quais são os riscos daquela transação e o que que a pessoa tem que olhar, né? Porque é a pior coisa do mundo. Isso está acontecendo com a gente, inclusive agora, também numa discussão de preço. É um outro caso interessante. A gente vendeu uma rede aqui em Belo Horizonte, que é cliente do escritório há 25 anos. E aí o preço, ele era um preço mais uma superveniência ativa, né? O que que é superveniência ativa? São aqueles valores que entram, né? Para quem não conhece, são os valores que entram após o fechamento da transação, né? Então, fatos, né? Dinheiros que se materializam com fatos geradores anteriores, né? Àquela data de fechamento da operação, mas que são de direito dos vendedores. E aí, quando a gente negociou a transação, tinha um crédito tributário que ele era bem expressivo e que ele quase que dobrava o valor da transação, né, que já era um crédito, né, homologado, enfim, podendo ser aproveitado, e como estava sendo vendida a empresa, pela natureza do crédito, a gente não conseguiria ceder esse crédito. Então, ficou combinado no contrato que seria feita a compensação pela empresa, e na medida que a empresa compensasse, ela ia pagando esses valores para os vendedores. E aí agora a gente está tendo uma discussão enorme, porque o comprador ele está alegando que tem um risco da Receita questionar essa compensação, e aí por isso ele quer reter um percentual do preço desse valor de 30% a 40%, que não faz absolutamente o menor sentido. E aí, como ele está naquela postura de assim, olha, ele comprou a empresa, ele está compensando, ele está usando isso no caixa dele, né? Porque a partir do momento que ele deixa de pagar o tributo, ele usa aquele dinheiro na operação. É, e os nossos clientes vendedores, eles foram ali agindo de boa fé, tentando negociar e mostrar, mas já tem quase 8 meses que o comprador tem compensado, os valores ali já deram alguns milhões de reais, e ele fica ali tentando sempre dar uma barrigada, e a gente
descobriu que a empresa está com dificuldade de caixa, então sempre tem um porquê atrás. E aí, quando a gente não olha a operação, e eu lembro que à época eu falei com o assessor financeiro, falei, cara, essa questão da superveniência ativa ela é muito complexa, porque a gente perde o controle disso na hora que sai. E a gente está alocando uma parte relevante do preço nisso, né? Então a gente tem que conseguir colocar mecanismos aqui para obrigar o cara a poder fazer isso. E a gente conseguiu botar os mecanismos, mas entre estar no contrato e a parte obedecer o contrato, né, tem ali uma distância relativamente grande, né? E aí agora a gente está discutindo justamente isso com eles, né? O que que a gente vai fazer para conseguir, entre aspas, executar esse direito que a gente tem de receber essa parte do preço. Você foi falando e eu fui conectando com o exemplo que você estava dando da empresa do agro, né? A importância do empreendedor se preparar e preparar a empresa para o M&A, né? Então, preparar a empresa. Por que isso é importante? Porque o comprador não gosta de incerteza. A pior coisa para um executivo da empresa que está comprando é levar para o conselho e falar assim: olha, eu quero comprar essa empresa por esse valor, eu estou projetando que ela vai crescer desse jeito, ela vai trazer esse benefício para a gente. E chegar daqui 2 anos e olhar para trás e o conselho questionar e falar: poxa, mas você falou que a empresa ia ter essa performance, a gente pagou tanto e isso não está acontecendo. Assim, para o comprador, isso é a pior coisa que pode acontecer. Então, sempre o comprador vai tentar minimizar a incerteza. Então, quando o comprador chega numa empresa que é bagunçada, não tem as DFs organizadas, funcionário contratado, funcionário que deveria ser CLT, contratado como PJ, e várias outras desorganizações que a gente vê, o que que isso acontece? Isso se reflete no preço. Ele vai abaixar o preço, porque ele vai precificar aquele risco, ele vai precificar aquela Taxa de incerteza. desconto, né? Por que que o empreendedor também tem que se preparar mentalmente? Porque às vezes o empreendedor se apega, eu quero 100 milhões. Tá, mas por que 100 milhões assim? Vamos olhar aqui qual que é a geração de caixa futura da sua empresa, vamos ver como é a performance hoje, vamos ver como é que é a retenção de clientes, vamos ver o risco que você tem. Você tem uma parte muito grande da sua receita concentrada em um único cliente. Se esse cliente sair, a sua empresa praticamente acaba. Então, assim, o comprador precifica isso. E muitas vezes nem é só precificar, às vezes é até a questão da operação ser inviável, porque o comprador viu alguns riscos ali que simplesmente ele não quer correr. Então tem tudo isso da preparação da empresa, de maximizar valor, do empreendedor estar com o pé no chão e com as expectativas no lugar correto. E tem até essa questão mais estratégica que você foi falando, e eu fui pensando. Nesse caso, por exemplo, da superveniência ativa, às vezes, se o empreendedor tivesse planejado isso com mais tempo, e aí eu estou falando aqui totalmente de fora, eu nem Uhum. sei de qual empresa você está falando, ou quem é o empreendedor. Mas pode ser que o empreendedor tenha a opção de falar assim: essa superveniência ativa é tão relevante para mim, o volume de dinheiro é tão grande, que talvez valha a pena eu manter uma participação na empresa Sim. e ficar sócio aqui por mais alguns anos, 5 anos, 10 anos que seja, para eu ter certeza que esse dinheiro vai vir para minha mão, e aí depois que eu usufruir desse benefício que já era meu, porque é um fato gerador anterior, Uhum. a gente negocia alguma coisa, uma opção de venda, uma opção de compra, e aí sim o comprador fica com 100% da empresa. Uhum. Esse é só um exemplo, mas são coisas que muitos empreendedores não pensam assim, de montar essa estratégia de preparação da empresa e do que ele quer com o deal, como que ele imagina a vida dele depois. É, que muitas vezes, assim, a pessoa faz na correria até por necessidade. O empreendedor estava lá, não estava pensando em vender. Chegou um comprador com uma oferta boa, é uma situação diferente. Você faz o que dá para fazer e meio vai se planejando e descobrindo e tomando decisões conforme o deal acontece. Mas eu acho que essas são as minorias, assim. Na maioria dos casos, os empreendedores teriam tempo para se preparar, para conseguir maximizar valor, para tomar decisão de cabeça fria. Faz sentido vender 100% agora? Será que eu não vendo só um pedaço por causa de A, B e C? E aí tomar algumas decisões que, além de aumentar o dinheiro no bolso, também aumentam essa certeza, né, de que depois do deal não vai ter problema, porque eu acho que o assessor financeiro, e eu via muito isso quando eu era assessora financeira, assim, depois que você assina, acabou. O que acontece depois não é problema seu, você não lida com aquele problema depois. E pro advogado é diferente, assim, eu O imagino que você problema tenha começa vários depois. casos de problemas que começaram depois. Eu mesma, assim, depois que eu migrei para a empresa, a gente até já viveu alguns problemas juntos. Alguns problemas só começam depois que o deal Sim, fecha, né? Então, eu imagino que você tenha vários é, exemplos para contar de sim. coisas que você poderia ter antecipado ou poderia ter se planejado
e você vai ter que lidar com o problema depois. Sem dúvida. Eu acho que assim, até caminhando para o final desse episódio, né, e fazendo já um link que eu acho que com o próximo, né, isso traz muito o que a gente vai falar no próximo episódio, né, que é a, ambas as partes normalmente querem fechar a transação, né, mas cada uma vai defender o seu interesse. E aí esse equilíbrio, né, de interesses que é o que faz o negócio dar certo, né. Então, eu acho que de uma forma geral, o valuation ele é o começo da conversa, né? Então, assim, ele é a porta de entrada de uma operação, mas ele não é o final desse negócio, né? Entre o início e o final, a gente tem ali uma linha muito grande de coisas que tem que ser avaliadas justamente para a gente não ter esse problema depois. E assim, te asseguro com toda certeza, a gente tem muito problema de pós-close. Para você ter uma ideia, tem uma operação que a gente fechou, está completando 10 anos ano que vem, né? A gente faz post-closing dela até hoje, compensação de crédito dela. Até hoje, 10 anos. Então, ou seja, imagina o dinheiro que o cliente gastou nesse período para fazer, não são compensações simples, todo o desgaste, né, tá ali dentro ainda do negócio acompanhando, uma série de obrigações, ou seja, vendeu a empresa, então você tem parte de responsabilidade, tem responsabilidade que é híbrida, responsabilidade que é só do vendedor, só do comprador. Então, essas alocações de interesse a gente tem que fazer enquanto o contrato está sendo celebrado. Ali é o momento para a gente gastar esse tempo, né? Fazer com calma, né? Eu brinco sempre, né? Você já ouviu eu falar isso algumas vezes, né? Os contratos são feitos em épocas de paz para serem usados em épocas de guerra. Então, se a gente não gastar o tempo devido para isso, a gente não vai ter um contrato bem estruturado lá na frente para conseguir recorrer dele na hora que tiver um problema, E né? aí entra a importância que você estava falando do advogado não ficar preso só em redação de cláusula, porque assim, o advogado tem que entender o que que o cliente dele quer com aquele deal. Então, assim, se o cliente dele quer vender a empresa porque ele quer aposentar, porque ele não quer mais, cansou desse setor, ele quer fazer outra coisa da vida, ele quer mudar de país, ou ele simplesmente quer aposentar, isso muda, as suas prioridades na negociação do contrato. Assim, às vezes você abre mão, de dinheiro para poder ganhar alguma cláusula, em que você tira um pouco desse fardo do vendedor depois da transação, porque é isso, assim, ele quer fechar aquele ciclo, né? Então, se o advogado não entende qual é a motivação por trás do deal, o que que o empreendedor realmente quer e não consegue explicar para ele os prós e contras, de ter uma cláusula assim, de ter uma cláusula de outro jeito, fica muito difícil, né? Você Sem não dúvida. consegue alinhar os interesses de todo mundo e muitas vezes acontece o que eu já vi muitas vezes, que é o empreendedor sai com dinheiro no bolso, mas sai insatisfeito com a operação como um todo, do jeito que aconteceu, seja porque a negociação foi muito estressante ou porque algumas condições pós-deal foram diferentes do que ele estava imaginando, a vida dele ficou diferente depois do deal do que ele estava imaginando. E eu acho que tem muito o papel do advogado, porque, infelizmente, mesmo quando o empreendedor tem assessor financeiro, ainda tem muito assessor financeiro que delega a parte de negociação de contrato para os advogados. Então, Sim. assim, é como se fosse assim: É eu já raro, fiz a mas minha acontece parte, muito. É. eu já consegui um comprador, eu já consegui um valuation bom, eu já passei pela diligência, agora é problema do advogado, eu vou cuidar de outro cliente. É, então, acaba que isso recai em cima do advogado de um jeito muito mais pesado do que os advogados, enquanto estão ali na faculdade estudando, imaginam que vai acontecer na vida real. Ou nem imagina, né? É, Não, mas beleza, é isso então, pessoal. Então, a gente aguarda vocês aí no próximo episódio, né, que a gente vai tratar aí sobre como equilibrar esses interesses nas transações. Beleza? beleza.